Como você está hoje? Sempre que as pessoas entendem que o movimento de pregação sobre minha volta não foi algo restrito, elas costumam ficar pensativas e ainda mais curiosas. Outro fator que desperta interesse é saber por que essa mensagem recebeu tanta oposição, como disse a você, até condenações à morte. É sobre isso que vou falar contigo hoje, filho. Por que algumas pessoas ficam tão furiosas? Guilherme Miller achava que as pessoas se alegrariam com a notícia da minha volta, até porque ele estava apenas alertando que era necessário se arrependerem dos erros, e aquelas pessoas sabiam que era pecado o que estavam praticando. Que mal há nisso? A oposição foi feroz entre os líderes religiosos. Isso te parece normal? Eles proibiram seus membros e os impediram de se achegarem a mim e realinhar a vida. Mas aí, você sabe o que aconteceu? Muitas pessoas que estavam sendo orientadas a não estudarem as profecias e a se afastarem desse tipo de ensinamento, fizeram exatamente o contrário. Para você ter uma ideia, na região onde Miller pregava, apenas no período do verão, 50.000 pessoas deixaram suas igrejas e se uniram ao movimento de estudo da Bíblia. É isso, filho. Muitos tiveram que deixar suas igrejas para poderem estudar a minha palavra. E aí, a imprensa da época começou a noticiar o que estava acontecendo. Eles destacavam que muitas pessoas que frequentavam as igrejas estavam vivendo uma vida moralmente inaceitável, e que aquelas que desejavam se afastar do pecado, ler a Bíblia e se aproximar de mim, estavam sendo perseguidas. Filho, essa escuridão espiritual já aconteceu outras vezes. Você lembra o quanto muitos judeus e até os líderes religiosos da época estavam vivendo suas próprias doutrinas e não me aceitaram quando estive na terra? A profecia de Daniel dizia claramente sobre a minha chegada. Mas mesmo assim eles não perceberam, não me reconheceram e não me aceitaram. Algumas pessoas chegaram a dizer: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? João capítulo 7, versículo 48. Durante o movimento que te falei ontem, os pastores também deviam ser os primeiros a reconhecer os indícios da minha volta. Mas não, eles expulsavam as pessoas da igreja, assim como os líderes judeus expulsavam do templo quem ousava crer em mim. João capítulo 9, versículo 22. Quando as pessoas se afastam da Bíblia, tendem a ficar nas trevas. Filho, presta atenção em uma coisa que eu tenho reforçado todos os dias. Você precisa estudar a Bíblia, e só assim você estará fortalecido contra os maus ensinamentos daqueles que dizem falar em meu nome. Eu deixei a minha palavra para você. Sabe qual a comparação que eu uso para me referir à minha relação com a igreja? É como um casamento. Jeremias capítulo 3, versículo 14 e 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Quando a igreja se afasta de mim, é uma infidelidade, uma violação dos votos desse casamento. Jeremias capítulo 3, verso 20. Se afastar de mim e da minha palavra é escolher ser amigo do mundo e meu inimigo. Tiago capítulo 4, verso 4. Quando você estudar a Bíblia, vai entender o que eu digo sobre a Babilônia, que é uma representação de uma mulher bela, bem arrumada, que atrai os santos e os leva à perdição. Babilônia é simbolismo de um poder, e se unir à Babilônia é me abandonar, ainda que eles finjam que falam em meu nome. Se afastar definitivamente desse grupo é o que significa meu conselho. Mais que isso, um chamado. Filho, saia da Babilônia, ela está embriagada. Ao longo da história, a igreja de Roma e muitas outras igrejas deixaram de ser fiéis à minha palavra para firmar alianças políticas e de poder. Para fazer isso, começam a introduzir crenças conflitantes com as doutrinas bíblicas. Às vezes, a justificativa até parece fazer sentido. Se aproximam dos pagãos para os atrair a mim. Logo depois que eu ressuscitei,
Por volta do 2º século, aconteceu isso, por exemplo, quando a geração que conviveu pessoalmente comigo morreu. Os filhos destes se afastaram do Evangelho para conquistar favores e apoio dos governantes e viveram sem repressão. A mesma coisa aconteceu logo depois da Reforma Protestante. Você lembra como foi, filho? Lutero estudou a minha palavra e encontrou pontos que a Igreja Romana defendia e que não condiziam com o que eu deixei escrito. Muitos se voltaram a mim, mas pouco depois, os descendentes remodelaram a fé. Isso acontece pela tentativa de promover interesses próprios, o desejo de ser popular, de ter mais dinheiro e até mais membros. Aí começam a suavizar a mensagem, deixar de conclamar as pessoas ao arrependimento. Vão criando sua própria forma de me seguir. Filho, fique atento para não pensar que está me seguindo, vivendo uma vida com regras que não deixei ou não cumprindo o que é inegociável. Esse afastamento da minha palavra é chamado de apostasia e acontece em todo o mundo. Sabe de uma coisa, filho? Se as pessoas não estivessem tão embriagadas com a Babilônia, um grande número teria se convertido. Mas a fé que pregam é tão confusa e contraditória que causa até repulsa. Filho, presta atenção. Antes da minha volta, saber reconhecer a verdade vai ser ainda mais desafiador. Porque Satanás implantará ainda mais fortemente o engano entre aqueles que dizem ser meu povo ou líder. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Mas não fique com medo. Esteja atento, estude a Bíblia e você vai ver que somente quando a igreja se unir ao mundo completamente, aí sim acontecerá a queda final da Babilônia. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Ainda há muitas pessoas honestas, fiéis a mim, enganadas dentro dessas igrejas. Elas estão procurando saber mais sobre mim, se aproximar de mim, mas estão sendo enroladas e afastadas sem perceber. Leia Apocalipse 18, filho, e lá você vai entender que eu não estou alheio ou simplesmente deixando isso acontecer. Há um momento certo para que cada uma dessas pessoas receba esse chamado para sair de lá. Esse é o momento em que parece que uma névoa vai saindo dos olhos, que você sente ainda mais interesse em ler a Bíblia, saber o que realmente eu quero. Essa é a hora de deixar a Babilônia, filho. Você sabe que as coisas estão a cada dia ficando mais claras e tudo faz sentido, né? Não espere esses líderes religiosos te dizerem isso, até porque você sabe que muitos deles agem em interesse próprio. Como te falei hoje, por conta própria, descubra os meus reais ensinamentos ao ler a Bíblia. Não tenha medo e nem demore, porque saber identificar o erro e se arrepender dele é estar pronto para o dia em que eu vou voltar. E está muito perto, filho. Amanhã conversaremos um pouco mais. Que você tenha um dia de decisão.